o mundo passou por um momento extremamente complicado, que foi esses anos de Covid que passamos. Acredito que o nível de estresse, foi o que você comentou no Aumentou em início, todas as aumentou faixas. assim, de uma maneira... Absurdo. E acho que ninguém saiu ileso do que foi esse vírus. Concordo. Como que é essa sua percepção? Tem muita gente agora no final do ano que reavalia, né, o que foi esse ano. O que você está dando de dica para que 2023 seja diferente, sabe? Para que a gente tenha energia, para que a gente consiga viver de uma maneira talvez mais equilibrada. Concordo. Perfeito sua colocação. Existe parabéns. isso? Existe. Como é que eu enxergo essa pandemia? Ela realmente virou o planeta de cabeça para baixo. Uma infecção de um vírus que se dissemina de uma maneira muito rápida e tem uma capacidade de mutação muito rápida, inclusive pessoas tiveram várias vezes, quebrou o planeta praticamente, né? Muitas empresas fechando, economias passando por dificuldades e o brasileiro também. Isso gera medo, gera ansiedade, gera distúrbios do sono, gera alterações do ciclo circadiano. E foi visto que junto à pandemia do Covid, existe uma pandemia paralela de medo, de depressão, de ansiedade, de saúde mental. Todas as doenças mentais praticamente aumentaram em todas as faixas etárias. Então você vê que a mente hoje é um ponto a ser trabalhado em todas as pessoas. E isso já foi dito há mais ou menos mais de 2000 anos, foi na Praga de Atenas, onde existiu um profissional lá, um filósofo, ele era político, né? Naquela época era tudo, né? Era um grande polímata e se chamava Tucídides. E ele percebeu que aquelas pessoas que estavam vivendo na Praga de Atenas, mais ou menos o que a gente está vivendo, mas devidas às proporções, aquelas pessoas que se mantinham com pensamento positivo tinham maior capacidade de vencer. Aquelas pessoas que se entregavam à doença ou se entregavam a uma situação desfavorável, elas tinham mais chance de perecer. Aquelas pessoas que se mantinham relativamente isoladas perto de ambientes naturais, perto de uma praia, perto de uma floresta, eram pessoas que viviam melhores, que viviam mais felizes, porque o contato com a natureza é um estímulo neurosensorial que fortalece nosso organismo. Então, a gente pode fazer uma prática de aterramento, um passeio num bosque, um banho de floresta, que é muito feito no Japão, coisas simples que agregam na nossa saúde. Um banho de floresta, por exemplo, que é você estar num ambiente onde tem plantas, árvores, pássaros, todo esse estímulo chega a ter um impacto até de 10 dias no seu sistema imune, você produzir mais células que te defendem. Coisa simples, gratuita. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Que existe. Isso é comprovado. Chama banho de floresta. Shinrin-yoku, o nome em japonês. O japonês ele chega a ficar 5 dias em trajetos já predeterminados. Você vai lá e fica 5 dias sentindo o aroma dos óleos essenciais das árvores, vivendo em harmonia com a natureza. Quando você vive em harmonia com a natureza, você traz energia para si. Outra técnica é chamada grounding, que esse grounding é o aterramento. Quando você coloca os seus pés em algum lugar onde tem terra ou um ambiente com água, tipo mar, aquela faixa molhada, você consegue puxar elétrons para dentro do seu corpo. Não sei se você lembra daquelas experiências de física que tinha uma bolinha, tipo campo eletromagnético, elétrons. Aí tinha um campo positivo, campo negativo. É a mesma coisa com a gente, só que a gente não consegue sentir tão bem. Algumas pessoas sentem melhor. Você consegue puxar esses elétrons. E esses elétrons, quando entram dentro do seu corpo, eles entram numa coisa chamada cadeia transportadora de elétrons dentro da sua mitocôndria. A gente volta no começo da live, que é a mitocôndria produtora de energia, produtora de hormônios, que vai fazer o seu corpo ficar cada vez melhor. Tem efeito anti-inflamatório, tem efeito analgésico, tem efeito de estimular o seu corpo
todas as suas células a trabalharem melhor, trabalharem de forma mais eficiente. E quando isso acontece de uma forma global e sustentada, a pessoa fica cada vez mais forte. Tá fazendo muito sentido a frase que a gente usou para iniciar o podcast. Que é muito mais fácil, e menos complicada do que a gente imagina. Boa. Tá vendo? E eu perguntei em determinado momento se existe um protocolo genérico, e eu entendo que dentro da medicina integrativa não existe um protocolo, porque cada ser é um ser. Mas existem hábitos e dicas que você. Todo mundo deveria fazer. Que nem a questão do sono, a questão da água, a questão da alimentação, a questão de convívio com ambientes naturais, a questão de trabalhar a espiritualidade. Eu posso trabalhar vários pontos de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ainda que algumas individualidades dentro do processo, mas a pessoa precisa ter consciência do que está acontecendo e ela ser um agente ativo de transformação dentro da vida dela e das pessoas que ela ama.